Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 2 de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Nós estamos hoje no dia 24 do mês Av, do ano 5781, a contar da criação. Pela misericórdia de Hashem, estamos aí iniciando mais uma tarde com a Torá. Bendizemos e louvamos ao soberano dos mundos, ao único Deus e único Salvador, aquele que é, que foi e sempre será o único Deus e único Salvador, aquele que não nasceu nem morreu, aquele que não é homem nem filho do homem para que minta, mas ele é En Sof, ele é o infinito. E ele é a fonte, de fato, de toda a emanação de luz. E por isso ele é a própria fonte inesgotável de luz. Esse é o nosso Deus, aquele que, na revelação do Monte Sinai, onde o monte fumegava, Moisés disse ao povo: não vistes semelhança alguma de um homem ou de qualquer outra criatura com referência a Deus. Então, portanto, toda e qualquer idolatria, ela é de fato rebelião contra Deus. E como nós vimos também durante esta semana passada, nas nossas leituras diárias, aqueles que odeiam a Deus se manifestam através da idolatria. Abandonam a única fonte, abandonam o único Deus e vão se entregando às deidades, à idolatria, às divindades pagãs, e essa é uma forma de mostrar-se realmente um ódio contra Deus. Por isso nós somos, neste livro de Devarim, o quinto livro da Torá, nós somos chamados a Teshuvá, o retorno a Deus, a conexão com Deus para o verdadeiro arrependimento. E nesse sentido, então, Devarim traz para nós que a nossa Teshuvá, ela precisa ser diária. Eu não posso contar com a minha Teshuvá de ontem, pois já passou. Eu não posso contar com a minha Teshuvá de amanhã, pois ela ainda não veio. E por isso é importante para Deus realmente o hoje. Por isso, Hayom, hoje. Então a nossa Teshuvá é hoje. E diariamente, enquanto Ele nos conceder vida, a minha Teshuvá hoje, ela precisa ser real e verdadeira. E nesse sentido, nós somos aqui dentro do livro de Devarim, o quinto livro da Torá, nós somos desafiados, no bom sentido, a realmente apurarmos a audição, para podermos apurar a visão, para que, de fato, todo o nosso intelecto ele possa cada vez mais conhecer a Deus. Então, por isso, fé e intelecto, na realidade, precisam estar em harmonia, através da Teshuvá. As ciências e as tecnologias, elas precisam estar a serviço de Hashem, para poder revelar a unidade e a unicidade de Deus. Então, por isso, tudo aquilo que o Eterno nos concede nesses últimos tempos, com referência ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, é para que nós possamos mais e mais dizermos, realmente, como diz o nosso Rebbe, tudo isto chama-se simplesmente Deus. Deus é tudo, tudo é Deus. Então, dentro desse sentido, também ciência e tecnologia precisam estar alinhados, de fato, à nossa emuná, a nossa confiança em Deus. E não podemos nos embriagarmos realmente com o materialismo do tempo presente, e dentro desse materialismo está o nosso intelecto e também a ciência e a tecnologia. E tudo aquilo que é realmente pertinente a esta realidade, nós precisamos tomar cuidado para não nos embriagarmos com esse materialismo, o intelecto, a ciência, a tecnologia, né? E dentro desse escopo todo envolve tudo aquilo que está no âmbito material e financeiro das nossas vidas.
Então, de fato, tudo é Deus e Deus é tudo. Então, tudo o que ele nos concede é para estar a seu serviço. Por isso, somos exortados, a amar a Deus, a reverenciar a Deus. Somos exortados para que venhamos realmente prestar a Ele a verdadeira adoração, nos rendendo a Ele com amor, obedecendo os seus mandamentos, estudando a sua Torá, as 7 leis universais. Então, nós temos aí a certeza que Ele nos dá, que a nossa descendência, até 2000 gerações, são preservadas. Por isso, é bom conhecermos nosso Deus. E nós podemos conhecê-lo cada dia mais através do estudo da Torá. As nossas preces diárias são para somar a esta realidade, para que nós possamos cada vez mais estarmos aí na presença de Hashem e permanecermos na presença de Hashem. Por isso, a tarde com a Torá vem trazer a ti realmente estas coisas, para que você mais e mais possa ser um autêntico filho de Deus no seu andar diário. Hoje nós estamos a 330 dias do nosso ano 5.781 e a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, nos fala da seguinte forma com o ensinamento de hoje. Toda a revelação da ciência moderna pode ser encontrada oculta na Torá. Até mesmo a mecânica quântica, se você entender a Torá suficientemente bem. Ou seja, de fato, nada há novo debaixo do céu. Nada se faz novo debaixo do sol. Tudo está na Torá. Por isso que em outra gota de sabedoria, o Rebbe diz que tudo, absolutamente tudo que você conhece até aqui e aquilo que ainda há de vir, tudo está na Torá. De forma oculta? Sim, de forma oculta. Por isso, realmente, os nossos sábios, os nossos mestres, que dedicaram as suas vidas para o estudo da Torá, para conhecer, compreender os segredos da Torá, para que no tempo determinado por Hashem, ele pudesse realmente fazer revelar estas sabedorias que vêm através da Torá. E por isso, a partir de 14 de maio de 1948, ciência, tecnologia, tudo neste mundo vem com um desenvolvimento espetacular. Por quê? Porque as revelações são para esses dias, para estes momentos, para a última geração ante a revelação de Mashiach. Por isso, a revelação do justo Mashiach, que ela aconteça em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Baruch Hashem. Vamos em frente. Louvamos ao Eterno. Estamos aí com a Malu, Distrito Federal, a Maria Luísa, Palmas, Tocantins, José Hélio Tavares, lá de Silveiras, interior de São Paulo, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a Cida Fernandes, não lembro, hein? Qual é a sua cidade, Cida? Desculpa. A Luciana Rodrigues, Marília, Baruch Hashem, por estas vidas que estão aí conectadas. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Acho que a Sara Bauer, Rio de Janeiro, né? Também está aí conectada, Baruch Hashem, né? Bendizemos o Eterno por essas maravilhas, né? Porque cada vida é maravilhosa para o nosso Deus, ok? Queremos também, né, mandar uma saudação especial na tarde de hoje para o nosso amado irmão de armas,
Hélio Domiciano da Silva, lá de Cristais Paulista, interior de São Paulo. Hoje é o nível dele, né? Cida Fernandes, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Deixa eu anotar aqui. Cida Fernandes, mais uma vez, né, Cida? Anotando aqui, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Baruch Hashem. Então, nosso amado Hélio Domiciano da Silva, nosso irmão de armas, grande amigo, né, está fazendo nível hoje, Baruch Hashem. Mazal Tov, Hélio, que o Eterno renove sua graça, suas bênçãos sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, a sua descendência, te proteja no teu trabalho, dê prosperidade no teu trabalho e que seja com muita luz divina, muita presença de Deus na tua vida e que seja assim até os 120 anos para bênção com muito shalom na tua vida e dos seus queridos. Então, Hélio Domiciano da Silva, Mazal Tov, felicidade, sucesso, né? E muitas bênçãos da parte de Hashem, ok? O Robson Alves, lá de Manaus, o Ben Yosef Ain Ribeiro, a Silva Wender Gabriel da Silva, lá de Frutal, São Paulo, né? Baruch Hashem, pela sua vida aí, com a sua família aí, ok? O Cláudio Uilames, né? Cláudio Uilames, de Oliveira Silva, em Bugaçu, Grande São Paulo, né? O Juvenil Pérez de Oliveira, lá de Porto Alegre, a Elizabeth Lobo, lá de Portugal, Donária Carmo, lá de Portugal, a Cibele, também lá de Portugal, a Ana Lúcia Campos, o Anderson Bezerra, o Elias Fernandes, a Alessandra e Ângelo, lá de Formigas, Minas, a Maria Cristina Bertoni, de Guarulhos, também, Grande São Paulo, o Marco Antônio Aguiar, né? O Anselmo Ferreira, Janair da Conceição Tavares, o seu Jerônimo Bareixa Júnior e a sua esposa Neuza Andrade, né, de Brasília, e toda a família, Shalom, Shalom. A Renata Suehara, lá, junto com a sua família, lá no Japão, a Fátima e o seu marido Oswaldo Sato, também lá do Japão, né? A Yaritza, a Verônica, do Chile, Baruch Hashem, por essas vidas, né? O Zair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia, Shalom, Shalom. O Rabelo, né, de Quixadá, aliás, de Quixadá, Ceará, né? O Moura Charles, de Recife, Pernambuco, a Nadir Pereira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, o Jaime Rafael, lá da cidade de Girona, Espanha, né? O Pedro Zaghini, de Santa Isabel do Havaí, Paraná, o Saulo Rodrigues, né, Joinville, Santa Catarina, né? O Pedro Francisco Alves Filho, lá de São José do Egito, Pernambuco, né? Primo da Marli Stael, né? De Vitória, Espírito Santo, Marli e o seu esposo Ananias, Shalom, Shalom. O Adriano Januário da Silva, Paragominas, Pará, né? O Ailton José de Bairros, lá de Tucuruvi também, a Grande São Paulo. A Samara Leão, Rio de Janeiro, ou a Samara Leão, né? Niterói, Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? O Marcos Santos, que acabou de conectar aí também, já mandamos aí também um shalom, né, Marcos? Baruch Hashem aí. Vamos em frente aí, amados, que hoje o nosso dia é curto, né? Hoje é dia de noite branca, né? Noite
em plantão. Então é noite branca, é ficar em branco, às claras, né? Baruch Hashem por isso daí. Então hoje nós estamos na nossa segunda leitura da nossa paraxá semanal, Re'ê, que é a nossa 47ª paraxá. Re'ê significa ver. E a nossa segunda, aliás, está no capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 11 até o versículo 28, que é a nossa aliá de hoje. Vamos aí vermos a nossa aliá e também estarmos aí em seguida fazendo alguns comentários. Para nós, antes de nós iniciarmos aqui na nossa aliá, então ontem foi o primeiro dia da semana, hoje é o segundo dia da semana, portanto hoje é o segundo dia do Shabat. E o estudo da Torá e as 7 leis universais, elas são pertinentes, sem sombra de dúvidas, para todo não-judeu, para os Benei Noach, né? Somados a isso, temos aí as preces diárias e a Tzedakah. Então, a primeira mitzvah das 7 leis universais, ela nos fala sobre idolatria, e dentro da idolatria nós temos aí 10 ramificações. E no segundo mandamento nós temos sobre blasfêmia e 8 ramificações. Então, nesse primeiro mandamento, que é proibição de idolatria, as 10 ramificações que nós temos na nossa primeira lei universal para Benei Noach, diz assim. Então, a primeira ramificação é: proibido pensar que exista alguma divindade à exceção de Hashem, o único e aquele que é uno. Ou seja, quando se fala de proibição de idolatria, as 10 ramificações dessa primeira lei universal, ela nos fala sobre que é proibido pensar. É proibido pensar. Você não pode nem pensar que haja alguma possibilidade de haver alguma outra divindade. Então, por isso que nós precisamos assim, né? Sempre tomarmos cuidado com a nossa forma de pensar e a nossa forma de falar, por causa das divindades pagãs, né? E infelizmente nós temos aí no nosso país, nós temos muitas cidades e estados, né? Que infelizmente tem muita conexão com a idolatria, né? Então você vê, por exemplo, o nosso estado, né? Então o nosso estado é o estado de S. Paulo, né? Então é o nome de uma divindade, porque também foi colocado aí como se fosse um santo, né? E aí se tornou uma divindade. Então nós não podemos nem imaginar, nem pensar que haja outro tipo de divindade, né? Que haja alguma divindade além do nosso único Deus, aquele que é uno e único, né? Então, de fato, a primeira ramificação. A segunda diz: proibido fazer para si mesmo ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura, imagem esculpida com fins de adorá-la. Por exemplo, você tem um comércio, e nesse seu comércio, você ali negocia a venda, né, de algum tipo de objeto, quadro, escultura, desenho, seja o que for, que realmente tem um cunho idólatra. Você diz: eu não faço idolatria e também eu não fiz isso, eu apenas comprei de quem fez para vender, porque meus clientes, afinal de contas, meus clientes, eles gostam dessas coisas. Então é proibido fazer para si mesmo ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura, imagens esculpidas ou coisas semelhantes com fins de adoração. Então, você tem o seu comércio ou algo semelhante, você não pode negociar estas coisas. Terceiro, proibido fazer ídolos para serem usados por outra pessoa. É o mesmo caso aqui que acabamos de falar. Quarto, proibido fazer quaisquer estátuas, mesmo que elas sejam para fins ornamentais, né?
Até certo tempo atrás, né, dentro do mundo idólatra, falava muito mesmo sobre a estatueta, seja ela de qual for e qual dimensão que seja, de qualquer material, era de fato realmente uma questão de idolatria, divindade, adoração e patati e patatá. Aí depois de um certo tempo, como as coisas começaram a ficar mais claras, o povo começou a ficar mais esclarecidos, então a retórica ela foi mudada dentro do próprio meio idólatra, né? Então dentro do próprio meio idólatra, então as pessoas falam, não, isso daqui não é questão de adoração, é apenas uma lembrança, é uma questão ornamental, é apenas uma lembrança, então não tem nada disso daí não, é Deus e pronto. Então, né, é bem claro sobre a questão da proibição de idolatria. Proibido fazer qualquer estátua ou algo semelhante, mesmo que elas sejam para fins ornamentais. Ponto. Quinto, proibido curvar-se a qualquer ídolo ou jurar por ele, ou oferecer-lhe vinho ou qualquer outra coisa, ou oferecer-lhe sacrifícios, ou acender incensos para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a forma habitual de adorá-lo. Então essas práticas aqui, elas estão todas ligadas, conectadas com a idolatria, né? Então a proibição de idolatria engloba isso daqui também, né? Então não se pode absolutamente se curvar diante da imagem, seja ela de qual forma for, né? A imagem. Não se oferece vinho ou qualquer tipo de bebida. Tem pessoas que colocam lá, né, no pé do santo lá, um copo d'água, por exemplo, né? Isso é idolatria, né? Tem aquele segmento religioso lá que o pregador tá falando lá e fala, ó, bota um copo aí de água aí na frente aí da televisão aí, que nós vamos abençoar para essa água ser uma água benta, né? Como diz o outro lá, né? Tudo isso está conectado com idolatria, ponto, né? Então tem que se tomar muito cuidado com essas coisas aí, ok? Acender incenso, né? Então, acender incensos, as pessoas têm um certo costume de colocar incenso dentro de suas residências, né? Para uma questão, né, para aqueles que têm como objetivo, né, colocar um aroma dentro de casa, tudo bem. Mas só que você precisa comprar um incenso que ele não tenha um cunho ligado à idolatria, né? Então, você vai comprar lá um incenso que tem o nome de uma divindade pagã, você está colaborando com a idolatria. Então, você não adora ídolos, mas você está usando um objeto que serve para honrar a divindade pagã. Então, você está cometendo o pecado da idolatria. Então, cuidado quem gosta de usar incenso dentro de casa ou no ambiente de trabalho. Tome cuidado com essas coisas aí, é perigoso, não resta dúvidas aí. A Sara Bauer está dizendo que a Samara, a sua irmã, está aqui, ok. Samara, shalom, shalom, irmã de Sara Bauer, Baruch Hashem. Então, sexto, proibida a adoração de ídolos em quaisquer de suas formas habituais de adoração. Conexão com idolatria, proibido. Sétimo, proibido sacrificar os filhos ou fazê-los passar pelo fogo em honra de Molech, né? Aquela divindade Moloch, né? Em que aquelas 7 nações que habitavam a terra prometida passavam os seus primogênitos, né? Tanto menino como menina, como sacrifício passando-os pelo fogo. Eles eram queimados vivos no fogo, em honra a essa divindade pagã. Então, proibido. Qualquer tipo de sacrifício que obriga o filho a passar pelo fogo de qualquer forma, né, é uma honraria a essa divindade pagã. Oitavo, proibido a prática e consulta de Ov. Ov. O que é Ov? Ov é a adivinhação por meio de um mantra para obter um transe meditativo para se comunicar com os mortos, né?
Então, uma prática idólatra é esse transe para a comunicação meditativa, né, com os mortos. Então, como é proibido consultar os mortos, essa é uma realidade aqui, né? Esse transe meditativo para consultar os mortos. Nono, proibida a prática e consulta de idoni. Idoni. O que é idoni? Idoni envolve atos rituais e meditação como uma forma de profecia imaginária, né? São pessoas que procuram, né, dessa forma aqui, entrar em transe, né, com certos atos rituais, são diversas as formas, né, os atos rituais que as pessoas usam, para poder entrar numa meditação, num transe e, entre aspas, trazer aí uma profecia imaginária. Então você vê isso daí muito, né, em certos meios religiosos, né, em que pessoas entram em transe e eles começam a falar, né, entre outras formas, né, começam a falar aí as línguas, né, do Siri, o Siri que anda, o Siri que sobe, o Siri que desce, o Siri que queima e vai por aí afora tal, né. Esses tipos de transe, seja propriamente dito no meio da idolatria que tem ídolos, como certos meios evangélicos que têm os seus transes e as pessoas começam a fazer profecia imaginária, né? Essas profecias imaginárias que as pessoas aí, né, canta, dança, sobe, desce, planta bananeira, né, sacode a poeira, né, levanta a saia, né, no modo de dizer aí, que roda que nem peão, né, e fica aí fazendo, entre aspas, né, um transe para uma meditação, para trazer, entre aspas, né, profecia, e na realidade são profecias imaginárias que vêm pela emoção das pessoas, né? Muitas pessoas tiveram no meio religioso lá atrás, né? E fala, não, mas eu tive experiência com isso, eu tive experiência com aquilo, etc e tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas tudo está dentro da idolatria e dentro da profecia imaginária. Você poderia estar com uma ótima intenção, com uma excelente intenção, as melhores das intenções. Mas não esqueça, você estava no meio idólatra. Simplesmente isso, né? Então, a experiência que nós tivemos lá atrás é uma experiência para que nós não venhamos cair em erros semelhantes aqui, na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico. Essa bagagem é uma bagagem que a idólatra tem que ficar lá atrás, e nós não podemos trazer para o nosso meio Benendor, né? Eu acho interessante, por exemplo, né, certas pessoas falando, né, entre aspas, né, em testemunho, né, diz, né, não, porque lá no meio religioso eu fazia isso, eu fazia aquilo, acontecia isso, acontecia aquilo, que não sei o que, né? Se estava no meio da idolatria, que honraria tem isso? Nenhuma. Deixa lá atrás a sua bagagem. Você está numa nova jornada. Aquela velha viagem, ela ficou para trás. Aquilo lá era uma mala velha, roupas velhas. Você está com roupagem nova. Nem mala você tem, porque você não pode trazer mala. Você não vai levar mala. Você está e vai continuar com uma roupagem nova, que se renova diariamente. É nesta roupagem nova que você permanece na sua jornada monoteísta, com fundamento judaico, e é com essa roupagem nova que você vai participar da redenção com o justo Mashiach, e é com essa roupagem nova, muito mais aperfeiçoada, no fim da redenção com Mashiach, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, que será muito mais aperfeiçoada nessa roupagem para você estar na vida eterna. Aliás, lembrando, né? Nem mala você vai levar, não tem espaço para mala.
Então essa mala que nós tivemos lá atrás é mala velha, roupagem velha, roupas velhas que não servem para nada. Então não adianta nada você, entre aspas, né, ficar aí batendo no peito. Eu fui, eu fiz, eu aconteceu, que não sei que, não sei que lá. Por melhores que fossem as tuas intenções, ficou lá atrás. Você está numa nova jornada. Deixe lá atrás. Né? Deixe lá atrás. Lembram eu acho que quem já trabalhou com aconselhamento de casais, né? Ou pelo menos quem teve uma experiência aí, por exemplo, né, de um adultério entre o casal, né? Então, nesse trabalho, né, com casais e nos aconselhamentos aos casais, né, a gente sempre falava com os casais. E tinha casal, né, certos tipos de casal que não deixava esquecer o fato acontecido. Falava que perdoou. Não, perdoei. Lógico que eu perdoei. Uma pedra em cima e vamos. Mas a qualquer momento, a qualquer coisa que acontecia, né, um fazia com que o outro se lembrasse do que aconteceu lá atrás no seu adultério. Ou seja, a pessoa, né, o cônjuge, ele não deixava o seu cônjuge, não deixava esquecer o objeto do seu adultério lá atrás. Sempre fazendo recordar. Não, porque você esteve com tal pessoa, você fez tal coisa com tal pessoa, que não sei o quê. Ué, mas não houve um perdão? Não houve uma segunda oportunidade? Não colocou uma pedra em cima? Então acabou, esquece. É nova jornada, é nova atitude. E o que acontecia normalmente quando o casal não como se diz, não esquecia de fato o acontecimento, não colocou de fato uma pedra em cima, e qualquer momento, qualquer hora, por qualquer razão, sempre falando, mas você fez isso, você com pessoa tal. Então não deixava a pessoa, o seu cônjuge, não deixava esquecer do objeto do seu adultério. Então o que normalmente acontecia? O casal se separava e aquele que tinha cometido o ato, né, com a outra pessoa, então acabava indo lá, realmente desfazendo-se do seu lar, ia com o objeto do seu adultério. Por quê? Porque um dos dois não deixava o outro esquecer o que passou. É a mesma coisa quando nós chegamos aqui na nossa jornada monoteísta e muitas vezes nós ficamos aí batendo a tecla naquilo que eu fiz, naquilo que eu fui, naquilo que eu fiz acontecer. Então, na realidade, a saudade bate forte aí. Então, mata essa saudade aí, deixa ela lá atrás. Joga essa mala para fora da sua jornada, joga essa roupagem fora, se revista da nova roupagem e siga em frente. Senão, entre aspas, né? Você vai pular fora do ônibus e vai atrás da mala velha e vai voltar, né? As cisternas rotas. E a décima ramificação do primeiro mandamento, né? Não adulterar, ou não cometer, né, idolatria, melhor dizendo. Então, a décima ramificação diz assim: proibido recorrer a qualquer coisa idolátrica, seja mesmo em palavras, em pensamentos, ou em ação, ou por qualquer observância que possa nos levar à sua adoração. Aqui, essa décima ramificação, amados, ela é muito profunda e ela é no bom sentido, vamos assim dizer, né? Ela é um tapa na cara que faz a gente virar do avesso. Porque, proibido recorrer a qualquer coisa idólatra, seja em palavras, em pensamento, em ação ou por qualquer observância que possa nos levar à sua adoração.
Nós precisamos, né, seguindo aqui dentro do escopo de Devarim, Deuteronômio, o discurso final de Moshe, o seu testamento, em que nós somos chamados à retificação, corrigir o ouvir, o ver, o pensar e o falar. Então nós temos 1, 2, 3, 4 coisinhas que nós precisamos retificar, que está ligado diretamente nessa 10ª ramificação da proibição de idolatria. Proibido recorrer a qualquer coisa idolátrica em palavras, pensamentos, ação ou por qualquer observância que possa nos levar à sua adoração. Qualquer menção a tal divindade é uma forma de prestar honras e é uma forma de prestar adoração idólatra. Ok? Então, por isso, né, nossos sábios, os nossos rabinos da atualidade, eles falam que nós precisamos tomar muito cuidado com as expressões que nós falamos, por exemplo, nossa, porque vai lembrar de uma coisa idólatra. Então, né, qualquer coisa, a pessoa responde assim, nossa, não é para fazer isso. É melhor você falar, por exemplo, puxa vida, um exemplo, né? A tal de expressão, né? Ixi, vixe, também tudo tem conexão com questão idólatra, né? E também, né, amados, nós precisamos tomar muito cuidado com menção de qualquer divindade, onde nós estamos num mundo muito cheio de idolatria, e existe muita idolatria, né, nas coisas que se existem por aí, né? Então, nome de cidade, nome disso, nome daquilo, etc, etc, etc. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas questões aí, ok? Outra questão que nós precisamos tomar muito cuidado dentro do campo da idolatria é dentro daquilo que você assiste. Televisão, né? Filmes, e por aí afora vai. Então precisa tomar muito cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você vê, porque aquilo que você vê, ele mexe diretamente com as suas faculdades mentais e com as suas emoções. Então você assiste um filme que tem aí cunho idólatra ou algo semelhante que leva à idolatria, então o que vai acontecer? Você está prestando uma honra àquela idolatria, né? Novela, não vou nem comentar, porque é perca de tempo ficar comentando, né? Chover no molhado não tem jeito, né? Novela, então, existe uma coisa pior para dizer assim, novela é uma porcaria, é uma podridão, não presta para nada, não serve para nada. Se você achar alguma outra coisa que venha desqualificar novela, então você tenha certeza que é isso daí mesmo, né? Então, assistir novela é de fato uma grande perca de tempo. Tudo que você aprende estudando Torá, a novela, ela vai fazer você esquecer. Ela vai apagar da sua mente o seu intelecto, vai apagar das suas emoções. Novela é uma porcaria, e como nós não podemos falar aqui palavrões, né? Então, qualquer palavrão que você lembrar aí, está dentro do escopo que essa porcaria é novela. Então, nem precisa discutir sobre isso. Então, você é um Benei Noach e realmente está aí observando as 7 leis universais, ao primeiro, sobre a idolatria e as 10 ramificações. E o segundo mandamento para os Benei Noach, que é a proibição de blasfêmia, nós temos 8 ramificações. A primeira é reconhecer a existência de Deus. A partir do momento que você reconhece a Deus, você não comete o pecado da blasfêmia. Segundo, temer, reverenciar a Deus. Mesma coisa. Terceiro, orar a Deus. Quarto, santificar o santo nome de Deus, né?
Então, você vai santificar o nome de Deus em tudo na sua vida. Então, só nessas 4 primeiras linhas, com referência à proibição de blasfêmia, né? Então, essas 4 primeiras ramificações, se você faz, você está complementando o primeiro grande mandamento, a proibição de idolatria. O 5º é proibido difamar o santo nome de Deus, né? Então, qualquer coisa aí que fale, que venha dentro desse escopo aí, difamar o nome de Deus, né? Como que você difama a Deus? Você precisa procurar entender isso daí, cada momento do seu viver, né? Uma forma que as pessoas normalmente difamam a Deus é ela não aceitar o que está acontecendo na vida dela, que Deus permitiu acontecer. Ele só precisa reagir para poder sair dessa situação negativa de uma forma positiva. Mas uma forma muito simples que geralmente as pessoas caem no sentido de difamar a Deus é a seguinte expressão, abre aspas, não é justo o que está acontecendo comigo, fecha aspas. Essa é uma forma clássica em que as pessoas difamam a Deus. Pense nisso. 6ª ramificação, estudar as partes permitidas da Torá. 7ª, honrar os estudiosos da Torá, respeitar os nossos professores, os nossos mestres, né? Aqueles que estão cada vez aí envolvidos dentro da divulgação do estudo da Torá. E também respeitar os idosos, está dentro desta questão de não blasfemar contra Deus. Então, esta é a 7ª ramificação envolvendo essa questão. E a 8ª é proibido maldizer, proferir insultos, né, contra Deus, né? A clássica não é justo o que está acontecendo comigo, né? Então, dentro dessa questão aí, proibido maldizer, proferir insultos contra Deus, ok? Amanhã nós vamos falar sobre a 3ª lei universal, ok? Vamos lá então, na nossa 3ª aliá, na nossa 2ª aliá, capítulo 12, a partir do verso 1, e nós vamos até o verso 28, que nos diz assim, e será então no lugar que escolher o Eterno vosso Deus para fazer morar o seu nome, para lá levareis tudo que vos ordeno, as vossas ofertas de elevação, os vossos sacrifícios, vossos dízimos e a oferta das vossas primícias, e tudo que há de melhor que prometerdes ao Eterno. Então aqui nós estamos vendo dentro daquele escopo sobre o culto centralizado, o local em que Deus escolher para ali estabelecer o Beit Hamikdash. Então dessa forma aí, este lugar levará para lá, o lugar que Deus escolher. E vos alegrareis diante do Eterno vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas e o levita que está em vossas cidades, porquanto ele não tem parte nem herança convosco, né? Então, estas honrarias aí, ela está dentro do escopo em que as pessoas elas precisam honrar os levitas, porque os levitas não têm possessão nenhuma. Então, na realidade, os levitas eles viviam realmente das ofertas dos dízimos, né, que as pessoas levavam ao tabernáculo e posteriormente ao Beit Hamikdash, né, além das ofertas voluntárias destinadas diretamente aos levitas. Verso 13, guarda-te de ofereceres tuas ofertas de elevação em todo lugar que vires, senão no lugar que escolher o Eterno numa das tuas tribos. Ali oferecerás as tuas ofertas de elevação e ali farás tudo o que eu te ordeno. Todavia, com todo o desejo de tua alma,
poderás degolar e comer carne em todas as tuas cidades, conforme a bênção do Eterno teu Deus que te deu. A pessoa impura como a pura poderão dela comer juntos, como se come a carne do corso e do cervo. Somente o sangue não comereis sobre a terra, o derramareis como a água, né? Aqui nós temos aquela parte em que Moshe está dizendo que a partir do dilúvio, né, Deus permitiu que o ser humano passasse a comer carne, né? Mas aqui nós temos a questão que Moshe está recordando aquilo que foi dito lá no livro de Levítico, né? Vaikra, os animais permitidos que podem ser ingeridos, especificamente 100%, né? É um mandamento, uma ordenança para o povo judeu. Para o povo não judeu, a ordenança é a mesma, né? Comer carne que é permitida, mesmo que ela não seja kasher, e não comer ou beber sangue, né? Daqui a pouco nós vamos comentar sobre essa questão de carne permitida para comer, mesmo que não seja kasher, ok? Continuando, então, tanto para judeus como não judeus, o beber sangue é uma proibição universal, ok? Verso 17. Mas não te será permitido comer em tuas cidades o dízimo de teus grãos, de teu moço e de teu azeite, nem os primogênitos de teus gado e de teu rebanho, nem os teus votos que ofereceres, nem tuas ofertas voluntárias, nem tua oferta de primícias. As ofertas especiais ou as ofertas voluntárias, né, elas eram somente levadas ao templo, né, primeiro no deserto e enquanto não fosse construído o templo, né, mesmo na terra de Israel, o Mishkan, o tabernáculo, né? Então todas essas ofertas eram levadas ao local do sacrifício pelos Kohanim, e ali dentro do pátio era comido essas oferendas, aquilo que era permitido comer, né? Uma parte era queimada completamente, outra parte os ofertantes, né, comiam com seus familiares e amigos, mais os levitas, né, aqueles que estavam no serviço do dia, né, então comiam junto. Popularmente, né, é a famosa churrascada, aquele que nós fazemos o nosso churrasco, chamamos familiares e amigos, e nós vamos participar de um churrasco festivo. E aqui nos fala, né, realmente de regozijo, alegria, nessa questão aqui. E a outra parte ali que fala que tanto a pessoa impura como a pura, elas podem comer juntos, né, a carne em qualquer lugar, está falando exatamente ali sobre a questão dos animais considerados, né, permitidos para o consumo, eles podem ser ingeridos em qualquer lugar da face onde eles morassem, né? Como eles não foram levados para o sacrifício, então eles poderiam comer fora, né, do tabernáculo, fora do Beit HaMikdash, né? Então ele tem lá o seu gado, então ele mataria, né, o seu gado permitido, né, de forma que a orientação rabínica, a orientação, melhor dizendo, da Torá traz, que é a orientação para não fazer sofrer o animal, né? E dessa forma, então, poderia comer fora do Beit HaMikdash em qualquer lugar, né? Ou seja, comer em casa, na família, junto com os familiares, amigos, fazer lá a sua churrascada, o modo de dizer, era permitido. Tanto aquele que estava impuro como o puro, eles podiam comer normalmente. Por quê? Porque a carne não era carne de sacrifício, ok? Continuando aí, verso 18 do capítulo 12. Somente diante do Eterno teu Deus o comerás dentro da cidade que o Eterno teu Deus escolher. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva e o levita que está em tuas cidades, e te alegrarás diante do Eterno teu Deus com tudo que possuíres. Aqui já fala das ofertas, né? Então,
toda a oferta de sacrifício no Mishkan, no tabernáculo, no Beit HaMikdash, poderia apenas ser consumido lá no pátio do tabernáculo ou do Beit HaMikdash. Fora não poderia ser levado. Verso 19, guarda-te de abandonar o levita por todos os dias que viveres na tua terra. Aqui o Moshe está dizendo que o povo precisa cuidar dos levitas, né? O povo precisa cuidar daqueles que zelam por eles, trazendo, né, as preces, as orações, o estudo e assim sucessivamente, né? Então, guardar de abandonar, ou seja, nunca penses em abandonar os seus. Quando aumentar o Eterno teu Deus o teu território, como te falou, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma desejará comer carne, com todo o desejo de tua alma poderás comer carne. Se estiver longe de ti o lugar que escolher o Eterno teu Deus, para ali pôr o seu nome, poderás degolar o teu gado e o do teu rebanho, que te deu o Eterno, como te ordenei, e comer nas tuas cidades com todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corso e o cervo, assim o comerás. Aquele que estiver impuro e o puro, deles poderão comer juntos. Somente esforça-te em não comeres o sangue, porque o sangue é a alma, e não comerás enquanto a alma está junto à carne. Não o comerás sobre a terra, ou derramarás como água. Não o comerás para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti. Porquanto farás o que é direito aos olhos do Eterno. De certo, teus sacrifícios e tuas ofertas de voto tomarás e levarás ao lugar que o Eterno escolher. E oferecerás as tuas ofertas de elevação, a carne e o sangue sobre o altar do Eterno teu Deus, e o sangue de teus sacrifícios derramarás sobre o altar do Eterno teu Deus, e a carne comerás. Guarda e obedece estas palavras que eu te ordeno, para que sejam bem para ti e para teus filhos depois de ti, e para sempre, porquanto farás o que é bom e direito aos olhos do Eterno teu Deus. E aqui nós encerramos então a nossa segunda aliá. Alguns comentários que nós temos aqui, referente à nossa aliá, muito bom, né? Esses barulhinhos que vocês estão ouvindo aí, é o nosso neto mais novinho, o Benjamin, né? Que completou 1 ano de vida agora, né? Então, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí, é o neto que está aqui, né? Ouvindo o estudo da Torá, a sua alma está captando, guardando, para que possa, no momento certo, de fato, desabrochar a palavra da Torá na sua vida. Baruch Hashem. Leucádia Pereira, shalom, shalom, Leucádia. Então, alguns comentários da nossa segunda aliá aqui. As vossas ofertas de elevação e os vossos sacrifícios, né? Os nossos grandes mestres da grande assembleia, né? Judaica, através da antiguidade, né? Como Ezra, o escriba, Neemias e os seus companheiros, até a época de Simão o Justo, o sumo sacerdote que viveu nos anos 310 a 291 antes da Era Comum, os quais receberam o conjunto da doutrina conservado até lá e os adaptaram às condições novas de suas épocas, transmitindo depois aos rabinos que o sucederam. Substituíram então sacrifícios pelas rezas, baseando-se no que diz o profeta Oséias, capítulo 14, verso 3, que diz assim: e pagaremos pelos novilhos a oração de nossos lábios. Ou seja, nós vamos substituir os nossos sacrifícios exatamente com as preces dos nossos lábios,
né? Então, as preces, elas passariam a substituir os sacrifícios. Fato esse que aconteceu posterior à primeira destruição do Beit HaMikdash, na época babilônica, conhecida hoje como Iraque, e depois da segunda destruição no ano 69 da nossa Era Comum, que aconteceu através realmente do Império Romano. Então, né, os rabinos do Talmud elevaram o valor da reza, dos rogos e, sobretudo, do estudo da Torá, mais que o oferecimento de sacrifícios. O Rabino Rabbah disse: aquele que estuda a Torá não precisa oferecer nem oferta de elevação, nem oferta de pecado, nem oblação, nem oferta de delito. Ou seja, aquele que estuda a Torá, né? Então, quando diariamente nós temos o contato com a Torá, o que nós estamos fazendo? É só você imaginar, certo? A atividade diária só na parte da manhã dos inúmeros e milhares de sacrifícios de animais que eram feitos na parte da manhã, tanto no mexicano deserto como depois no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Aqueles milhares de ofertas de animais, sacrifício de animais, né? Você está exatamente substituindo eles através das suas preces diárias e principalmente através do estudo da Torá diariamente. É isso que você está fazendo. Oséias, capítulo 14, verso 3, ok? O Rabi Sheshet, quando jejuava, depois que ele jejuava, ele pronunciava as seguintes palavras. Ele dizia assim, abre aspas: Senhor do universo, no tempo em que existia o santuário, quando um homem pecava e oferecia um sacrifício, o sebo e o sangue desse sacrifício queimado fazia com que ele fosse perdoado. E agora que eu jejuei, reduziu-se de mim meu sebo e meu sangue. Rogo-te, ó Eterno, que consideres este meu sebo e meu sangue reduzidos como se os houvesse oferecido a ti sobre o altar e concede-me teu perdão. Está lá no Talmud, Berachot 17a. Essa era a expressão do Rabino Sheshet, ok? Então, dessa forma aí, nós vemos aí que realmente a reza, como diz o Rabi Eliezer, ele dizia assim, a reza é superior ao sacrifício. Então, os nossos mestres, os nossos sábios, eles sempre estão mostrando que as rezas diárias as rezas diárias e o estudo diário da Torá são mais elevados, mais superiores do que os próprios sacrifícios de animais que assim eram feitos, né? Então, isso é muito bom, nós podemos fortalecer o nosso conhecimento sobre isso daí. Outra coisa também que nós podemos aprender com os nossos sábios é que o Moshe, ele quando faz a recapitulação, ele fala, vocês poderão construir altares e oferecer sacrifícios a Deus em qualquer lugar em Eretz Israel, embora não adorem ídolos, porque a terra de Israel estava contaminada com altares para todo lado. Mas enquanto não construísse o Beit HaMikdash, eles tinham autorização para eles, aonde eles estiverem, as tribos, e as famílias, etc. e tal, eles poderiam então fazer o seu altar para o seu sacrifício ali, né? Então, isso não era considerado idolatria. Então, assim que se estabelecerem no país, Deus escolherá um lugar fixo para si. Esse será o Beit HaMikdash,
onde serão então trazidas as suas oferendas. É o culto centralizado. A partir do momento da construção do Beit HaMikdash, já não podia fazer altar fora do Beit HaMikdash. Aí seria considerado idolatria. Então, dessa forma, o povo, né, teria um lugar específico aonde eles iriam levar o seu sacrifício, o Beit HaMikdash. Então, quando todas as ofertas eram trazidas a um só local, isso ajudava a crer no único Deus. Isso fortalecia a emuná, a confiança em Deus. Também forçou os judeus a visitarem o Mishkan, ou o Beit HaMikdash, o que ajudou também a aumentar o temor, né, a Deus. O temor aqui, o primeiro temor, dentro do sentido de amor para com Deus, voluntarioso e transbordante. E o segundo aspecto do temor é aquele que obedece os mandamentos por medo e respeito, ok? Então os visitantes podiam presenciar ali milagres sobre milagres que aconteciam dentro do espaço no deserto Mishkan e posteriormente no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, né? Alguns milagres que ocorriam ali no Beit HaMikdash, por exemplo, todas as noites os Kohanim, os sacerdotes, queimavam todas as sobras de carne e gordura, né? Aqui no caso sebo, né? Das oferendas do Misabeach, que é o altar, Misabeach. Então, eram queimadas todas as sobras de carne. Às vezes, havia muita carne para queimar completamente. Então, as sobras de carne ficavam sobre o altar por 2 ou 3 dias, sem refrigeração. Em geral, se uma carne for mantida, né, a uma temperatura ambiente por 24 horas que seja, já começa a cheirar mal. Portanto, a carne no altar permanecia miraculosamente fresca. Ela não tinha cheiro e nem tinha características de deterioração. Todos os sacrifícios eram abatidos no pátio do Beit HaMikdash, do lado de fora, normalmente ali no pátio, né? Normalmente carne, ossos e sangue atrairiam enxames de moscas zumbindo em volta das mesas, mas a Azará, o pátio, era tão sagrada que nem mesmo uma única mosca jamais foi vista no local. Então, outro milagre. A chuva nunca apagava o fogo sobre o altar de cobre do pátio. O vento também nunca desarranjava o pilar de fumaça que subia do fogo sobre o altar. Em vez disso, a fumaça, né, ela subia direto para o céu. Poderia estar, né, a chuva que fosse, o fogo do altar, né, lá do cobre, não se apagava. Permanecia acesa a sua chama. Assim como também a fumaça que saía do altar de cobre, ela ia em linha reta até os céus. Podia estar ventando o vento que fosse, a velocidade que fosse, não tirava 1 milímetro da sua verticalização aos céus, a nuvem que subia do altar. A Azará, que é chamado no hebraico o pátio, ficava sempre completamente cheia quando os judeus se reuniam para rezar. Não havia 1 centímetro de espaço livre. Ao invés de curvar-se como fazemos nas preces, né? Curvar-se. Atualmente, para rezar, os judeus na época do Beit HaMikdash, eles caíam no solo, eles se prostravam, deitavam, eles não ajoelhavam. Prostrar-se diante do Eterno é deitar. Cabeça e pés ficam no mesmo nível, deitados, não ajoelhados. Judeu não se ajoelha, é um costume idólatra ajoelhar-se, ok? Então, ou se curva diante de Hashem, isso é dobrando os joelhos, ou prostra-se, deita, né? Tinha tanta gente em pé que não havia espaço, mas eles se prostravam, eles deitavam.
e todos deitavam sem problema algum. Ninguém chutava ninguém, ninguém ficava sobre ninguém, havia espaço suficiente para todos deitarem. Em pé não havia espaço para mais ninguém. E eles se deitavam e todos podiam se deitar, se prostravam diante de Hashem, né? Ou seja, o Beit HaMikdash, né, eles se esticavam ali, né, os braços e as pernas, né, deitados no chão, como poderia a pessoa ter espaço suficiente. Mais uma vez, a Azará, o pátio, né, acontecia um milagre, ou seja, o pátio ele se estendia. Você já pensou o pátio se estender? Gente, quando se fala que nada é novo debaixo do sol, que não há nada novo debaixo dos céus, a Torá tem os seus segredos. Também havia o milagre que acontecia, né, com os pães, a mesa dos pães. Esses pães eram colocados sobre o shulchan, que é a mesa, a cada Shabat. E esses pães que foram colocados no Shabat, os pães especiais de Shabat, eles permaneciam na sua mesma formação, como acabado de sair do forno, até o próximo Shabat, quando seriam substituídos. E quando eles eram substituídos pelos novos pães, eles estavam exatamente quando, uma semana atrás, eles foram tirados do forno e colocados ali na mesa. E quando eles eram retirados, né, os Kohanim, eles comiam desses pães, como se acabassem de sair do forno, né? Ou seja, os pães permaneciam deliciosos, apetitosos, sempre, né? Então esse também era outro milagre que acontecia ali. Dentro desse aspecto, por quê? Porque Deus queria que o povo estivesse em constante techuvá, retorno a Deus. Deus queria que o povo continuasse constantemente na sua techuvá, retorno a Deus, conectados com Deus. E estas coisas, elas vinham realmente para fortalecer a emuná, a confiança em Deus. Quando nós entramos aqui dentro da nossa aliá de hoje, dentro do aspecto, né, da proibição de ingerir sangue e o abate de animais, né, então nós temos diante de nós aí o aspecto, né, da nossa, nesse capítulo aqui, é a proibição de ingerir sangue. E por que ingerir sangue? É interessante falar, né? Por que ingerir sangue? Por que proibir? Porque na época era comum entre os idólatras beber o sangue de animais. Era comum entre os pagãos beber o sangue de animais. Porque a visão pagã era assim: eu vou beber o sangue do leão, porque no sangue tem a alma do leão. E eu bebendo o sangue do leão, eu vou ter a mesma coragem e a força do leão. Essa era a visão idólatra e pagã. E assim, todo e qualquer animal que se bebesse o sangue, né? Então, vou beber o sangue para poder ficar forte que nem o touro, vou beber sangue para poder ter saúde, né? Que nem o búfalo, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Então, nesse sentido aí, é exatamente para... era um costume pagão beber sangue. Então, a proibição é um povo ímpar. É ímpar em todos os sentidos. E essa foi realmente a questão da proibição. Num aspecto idólatra, pagã, então essa é a proibição. Agora, no sentido mais elevado, mais espiritual, por que proibido de
beber sangue. Então, eu pergunto a você, você beberia sangue? A sua resposta qual seria? Credo. Faria aquela cara, né? Beber sangue, eu jamais. Mas esse não é o sentido espiritual. Esse não é o sentido elevado da proibição de não beber sangue. O sentido espiritual elevado que Moshe traz, né, dentro da Torá, a visão eu não bebo sangue, não é porque eu tenho nojo de beber sangue, não é porque uma coisa me dá asco, né? A Leocádia está falando aí, né? Uma forma de beber o sangue é o tal do chouriço, que é como uma linguiça. É o sangue que ele é cozido e depois de cozido, né? Ele é colocado dentro da tripa, né? Normalmente tripa de porco, e é colocado dentro da tripa em forma de linguiça. Então é feito o chouriço, né? E dessa forma, então, as pessoas comem. Na modernidade, comem desse jeito. Bebem sangue desse jeito, né? Então, a proibição é a mesma, né? Então, a proibição é a mesma nesse sentido aí de beber sangue. Mas qual é o sentido espiritual, o sentido elevado dessa questão? Não é que eu não bebo, não como sangue, mesmo em forma de chouriço, né, por exemplo. Não é que eu não como e não bebo porque eu tenho nojo disso. O fator principal no âmbito espiritual, que vem de fato exaltar a Deus, é que eu não como e não bebo sangue, porque isto é certo aos olhos de Deus. Isto é o certo aos olhos de Deus, ponto. Por isso que eu não como e não bebo sangue. Ainda, né, dentro desse aspecto aí, né, o princípio que se aplica a todos os mandamentos é exatamente este. Qual que é o princípio que eu coloco sobre todos os mandamentos? O que é certo aos olhos de Deus. Esse é o princípio de todos os mandamentos. Fulano, por que você não faz isso? Porque isso é certo aos olhos de Deus. Fulano, eu te conhecia, você fazia A, B e C, e agora você não faz mais. Por que você deixou de fazer? Porque isso é certo aos olhos de Deus. Porque isso alegra a Deus, porque é certo aos seus olhos. Essa é o fator, sem sombra de dúvidas, essencial para que nós possamos obedecer a Deus. Se nós tivermos realmente fixo na nossa mente, em nosso coração, que isso é certo aos olhos de Deus, então nós vamos olhar, pensar, ouvir e falar cada vez mais de forma elevada. Por quê? Porque isso é certo aos olhos de Deus. Ok? Bom, dentro desse aspecto, então, nós temos aí, né, a maneira kasher de abater um animal para alimento, que é cortando a faringe e o esôfago ao mesmo tempo. Isso faz com que a morte do animal seja indolor, né, ou indolor, né? Nesse aspecto aí, é a orientação divina para que o animal não venha sofrer no momento do abate, né? Então, Moshe aprendeu de Hashem o ponto exato que poderia ser cortado, né? E por isso ele trouxe as orientações dentro desse aspecto aí. Um chorrete. O que é chorrete? Chorrete é um judeu que abate animais de acordo com a lei da Torá. Ele precisa conhecer bem as leis, deve conferir sua faca antes de fazer o trabalho, para que o corte seja suave e indolor para o animal, para que o animal sofra o mínimo do mínimo do mínimo de qualquer dor.
O que acontece se um shochet esqueceu de examinar a sua faca? Se a faca tiver qualquer falha, como uma saliência ou depressão, o animal que ele abateu não é kasher. Então, se ele não confere a sua faca, que é uma faca muito especial, certo? Se a sua lâmina ela tiver uma única falha, né, que a gente chama normalmente de dente, né? A lâmina ela tem um dente, né? Bateu alguma coisa ali, criou um dente, né? Então ficou ali a lâmina, ela não permanece reta, alinhada, 100% sem obstáculo e 100% devidamente afinada ou fiada, né? Então, nesse aspecto aí, se o shochet ele não confere, não vistoria a sua faca e ela tem algum dente, alguma saliência, então o animal ele não é kasher, ele é desprezado para a alimentação judaica, para a alimentação judaica. Então, um animal morto que não foi abatido de acordo com a halachá, que halachá é a lei judaica, é chamado de nevelá, não pode ser consumido, então ele é desprezado. Ser um shochet é um trabalho de muita responsabilidade. A melhor maneira de assegurar-se de que a carne ou ave é realmente kasher é conhecer o shochet pessoalmente. Se isso não for possível, por exemplo, quando uma companhia emprega vários shochatim, deve-se descobrir se são todos honestos, tementes a Deus e peritos na halachá, na lei judaica. Antes do abate, o shochet, ele recita a seguinte bênção: Bendito és tu, Deus, porque os animais devem ser abatidos. Aliás, bendito és tu, Deus, que nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou a shechitá. Esta é a prece de um shochet. E dentro desse aspecto, amados, nós temos aqui, né? Porque os animais devem ser abatidos dessa maneira especial? Já vamos responder essa pergunta. Mas até aqui, um shochet, ele é um judeu e muito especialista nas leis judaicas, na halachá, a lei judaica. Então, o shochet, antes do abatimento do animal, ele faz essa prece. Bendito és tu, Deus, que nos santificou com suas mitzvot, seus mandamentos, e nos ordenou a shechitá, abater um animal de forma correta, kasher. Nesse aspecto aí, amados, vejam bem, o shochet é um judeu, não é um gentil, não é um Benei Noach. Não esquece isso. O shochet é um judeu. Porque foi ordenado ao judeu fazer a shechitá, abater um animal de forma correta, kasher, segundo a ordenança de Deus. E foi ordenado especificamente para o povo judeu. Shochet é um judeu. Lembremos-nos que nós não judeus, nós não podemos nos fantasiarmos de judeus. Segundo as nossas leis brasileiras sobre abate de animais, inclusive isso daí foi tema num dos seminários que nós tivemos no Movimento Benei Noach Brasil, né? O nosso amado irmão Jonathan, se não me engano, acho que ele é da Grande São Paulo, se não me engano, ele trouxe um estudo devidamente, né, inspecionado pelo Rav Yaakov Geranstad, e nesse estudo sobre o Benei Noach,
pode comer a carne que vem do frigorífico? Então, nesse estudo, nosso amado Jonathan, ele trouxe dentro do aspecto das leis brasileiras, as leis brasileiras dentro do frigorífico, portanto, um órgão especializado e devidamente aprovado pelo Serviço de Inspeção Fiscal ou Federal, né, o CIF, Serviço de Inspeção Federal. As nossas leis brasileiras para com o abate dos animais, ela é uma das mais rígidas que tem no mundo. E o abate dos animais nos frigoríficos, que tem a inspeção do CIF, elas obedecem a essas leis, essas portarias da nossa federação, e o abate dos animais, eles são realmente dentro de uma aprovação em que o não-judeu pode se alimentar tranquilamente sobre a carne que ele adquire nos açougues, ou seja, onde tiver esse açougue, que tenha, de fato, que essa carne venha do frigorífico e que tenha o selo do CIF, que é aquele carimbo azul que normalmente vai na carne, né? Normalmente no quarto da carne, ou quando levam, né, metade do corte inteiro, né, para o respectivo açougue, seja ele particular ou dentro dos hiper supermercados e companhia limitada, certo? Vem lá o carimbo azulzinho lá do CIF, quer dizer, passou pela inspeção adequada do abate correto, ok? Aí o Benenoa pode se alimentar. Esse foi o tópico dito nesse seminário. Qual é a diferença do animal, né, que foi abatido? Qual é a diferença da carne kasher e da carne que foi abatida corretamente, porém ela não é kasher? É aí que nós precisamos ver a diferença. O abate do animal e, portanto, a sua carne é kasher quando tem um chorrete. Um judeu especialista em lei judaica que faz o abate. Mas é só isso? Não. Ele é acompanhado por um rabino, que é especialista no conhecimento da Torá, com todas as dimensões dos seus mandamentos, e também conhecedor profundo sobre abate do animal. Ele vai inspecionar se o chorret ele está cumprindo a halahá. Então, na hora que o chorret ele vai fazer o abatimento, vai abater o animal, o rabino ele vai inspecionar se a faca está correta. Se a faca tiver alguma saliência, o rabino reprova aquela faca. Então o chorrete não pode usar aquela faca. Normalmente, como ele tem mais de uma, duas, três, mais, né? Então ele vai passar por uma nova inspeção a sua faca para ver se ela pode ser usada. E o rabino vai dar o sim ou não. E no momento da degola, o rabino estará ali inspecionando se o chorret ele está cumprindo a halahá. E depois que o sangue é esvaído, né, o animal se esvai no seu sangue, na sua porcentagem total do seu sangue praticamente, então aí parte-se para realmente o corte da carne. Então, qual é a diferença da carne abatida de forma correta e kasher? E qual é a diferença para com a carne abatida corretamente, mas não é kasher? É que a kasher tem inspeção rabínica e tem um chorrete, um judeu, que é especialista no abate. A carne abatida corretamente e não é kasher é a carne que é abatida nos frigoríficos pelas pessoas comuns do frigorífico, que obedecem às leis brasileiras, que tem a inspeção do serviço, o Serviço de Inspeção Federal, o CIF, onde obedecem criteriosamente
o abate segundo as leis brasileiras, que é uma das leis mais rígidas que tem no mundo. Ok? Esta é a sabedoria, o conhecimento que realmente vem para nós, Beneinor. Então você pode comer uma carne que está ali no açougue, que ele tenha a inspeção do CIFE. Então você está comprando uma carne correta. Obviamente, se você pode comprar, né, uma carne kasher, né, no lugar específico, né, onde tem realmente os mercados, né, judaicos que vendem carne kasher, e alguns mercados por aí afora, principalmente em grandes centros, tem carnes kasher para venderem, né? Então, se você tem o privilégio de estar perto de um lugar desse e pode comprar, Baruch Hashem, bom proveito, um bom churrasco. Ok? Então essa é a questão da diferença sobre a carne kasher e a carne permitida para ingerir e que não é kasher. Ok? Então, esta mitzvah, né, de abater os animais dessa forma, né? Então, por que os animais devem ser abatidos dessa maneira especial? Então os nossos sábios dizem que Deus não nos revelou a razão. Esta lei é conhecida como um rock. Essa mitzvah, esse mandamento, cujo significado não nos foi revelado, apesar disso temos algumas explicações que os nossos sábios trazem. A Sheritah faz com que uma grande quantidade de sangue saia do animal. E essa mitzvah nos ajuda a evitar a ingestão de sangue. O método indicado pela Torá para abater o animal é misericordioso, rápido e indolor. Deus não quer que o animal sinta dor e sofra. O cumprimento dessa mitzvah é benéfico, elevando-nos espiritualmente a nos aproximarmos de Deus, né? Então, né, por exemplo, eu vou comprar uma carne lá naquele açougue que mata boi lá na quebrada. Eu vou comprar carne, né, no açougue que eu sei que ele mata a carne lá escondidinho. E, portanto, ele não obedece os critérios das leis brasileiras sobre o abate. Então você vai comprar uma carne que não é permitida, mesmo não sendo kasher, mas ela não é permitida. Por quê? Porque ela não teve o serviço de inspeção federal, se foi obedecida às leis brasileiras, que estão bem próximas, né, da totalidade da própria Torá, segundo o estudo que nos foi passado para os Beneinor. Entendeu? Então, amados, onde eu posso e onde eu não posso comprar carne, eu preciso saber a procedência, para não estar violando um mandamento, maltratar os animais, não comer membro de animal vivo, que faz parte, não somente para os judeus, mas para os não-judeus, das 7 leis universais. Ok? Está vendo como uma coisa tem conexão com outra? Então é isso daí. Qual que é o segredo dessa história toda? Por que eu faço? Por que eu não faço? Porque isto é certo aos olhos de Deus. Esta é a nossa resposta. Ok? Até amanhã. Shalom, shalom.